Olá, eu sou a Nete Carvalho e a Escola Viva continua aqui na 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas para discutir educação. E hoje o assunto é o legado do educador Paulo Freire. Em nosso estúdio está a professora doutora Marinaide Freitas, do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas. Professora Marinaide, muito obrigada por sua presença aqui em nosso estúdio da Bienal. E para a gente começar essa conversa, esse papo, porque os ensinamentos, do nosso patrono da educação, do Paulo Freire, continuam tão atuais? Oi, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Realmente, se Paulo Freire estivesse vivo, iria fazer no dia 19 de setembro 102 anos. E sua obra está atualíssima. Porque Paulo Freire foi um educador que pensou à frente do seu tempo. Então, o que ele escreveu, o que ele viveu, o que fez parte da sua militância está bastante atual nesses momentos que nós vivemos, nos cotidianos de qualquer pessoa, independente de ser estudante, mas de ser profissional, de ser analfabeto ou não, porque ele pensou na questão do oprimido, não é? E como essas relações de poder tão perversas poderiam ser minimizadas e até superadas. E hoje nós vivemos um contexto tal qual Paulo Freire pensou na década final de 40, a década de 50 do século passado. E ele é um educador que é referência não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, não é isso? Ele é cidadão do mundo. E muitas vezes a obra dele é mais lida fora do que mesmo internamente no Brasil. Eu não saberia lhe dizer em quantas línguas a Pedagogia do Oprimido, seu livro de grande importância, foi traduzido. Então, ele é lido, Paulo Freire está da infância à velhice. Então, ele atinge públicos bem diversos, dentro da educação. Bem diversos. Agora, uma coisa que a gente observa é que o Paulo Freire, embora tenha sido mundialmente reconhecido na área da educação, ele ainda gera polêmicas, muitas vezes odiado, muitas vezes venerado. Por que essa polêmica toda em torno da obra do Paulo Freire? Isso porque Paulo Freire, ele foi um revolucionário das palavras. Como eu disse que ele enxergava longe, ele pensou em uma sociedade muito mais democrática e pensou que os sujeitos todos, independente de classe social, tivessem acesso à cultura, à educação, às políticas públicas, à moradia, à saúde. Para ele, isso sempre foi um direito de todos. Então, fica demonstrado que parece que as pessoas têm medo, por exemplo, que a camada popular ascenda ao que lhe é de direito. Isso causa polêmica. Quer dizer, o que ele queria era um bem comum para todos, era a paz, era uma sociedade de bem viver. Ele já tratava da ecologia naquela época, debate tão atual hoje, Eu posso entender, professora, que o Paulo Freire era um socialista? A gente pode entender que ele era um socialista nesse sentido do bem comum. Ele não é para se entender nos equívocos que as pessoas pensam de que é ser um socialista. Eu acho que muita gente fala nesse termo, fala no comunismo, sem entender o que são essas questões. Isso é um rótulo que o afasta, muita gente o vê de forma equivocada, mas ele queria, o socialismo dele era o bem comum, era uma luta pelo oprimido, pela saúde, pela educação.
ele entendia a importância de... Ele dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, mas você precisa da leitura da palavra para reler o mundo. Então o foco dele sempre foi o ser humano, principalmente os mais vulneráveis, não é isso? Sim, sim, sempre foi o ser humano, e isso ele começou a enxergar muito cedo. Paulo Freire, ele tentou fazer direito, e ainda fazendo direito, ele foi à casa de um dentista para levar um comunicado de despejo. E aí, quando ele viu a situação daquela pessoa, não é, que tinha poucas coisas, o mínimo para o seu trabalho, ele entendeu que ele teria de mudar de profissão, porque não caberia a ele fazer essas coisas diante da realidade que ele estava vendo. Naquele momento, talvez ele tenha percebido a missão dele aqui neste mundo, sim, né? Sim, ele descobriu, e o que cumpriu muito bem, né? Ele foi exilado, né? Mas isso não fez com que ele deixasse de escrever. Pedagogia do Oprimido foi escrito no exílio, né? Quando retorna ao Brasil, a Pedagogia do Oprimido já circulava entre nós. Chegou a ser um livro proibido. Professora Marinaide, ainda existe uma certa resistência por parte de alguns educadores e até estudantes mesmo de pedagogia em estudar a sua obra, em se aprofundar sobre a obra do Paulo Freire? Eu não digo resistência. Eu acho que nós, professores, em qualquer modalidade de ensino, chegando à universidade, deveríamos trazer mais livros, mais leituras e mais diálogos sobre Paulo Freire. Sabe por quê? Porque aí tiraria os equívocos de uma divulgação equivocada. Eu acho que ele é lido, mas não é lido como devia. O aluno que faz resistência é porque ele ainda não entendeu e às vezes tem uma informação equivocada. Teve uma aluna que perguntou a mim: por que pedagogia do oprimido? Ele está pensando em fazer uma pedagogia, veja o equívoco, para as pessoas oprimidas, no entanto, não era. O título Pedagogia do Oprimido era em busca da libertação desse oprimido. E o oprimido libertar-se não é se tornar opressor. Então ainda existe muito preconceito por conta do desconhecimento, né, do teor da obra do Paulo Freire, não é isso? Existe. E esses últimos 4 anos, né, passado, foi fundamental para que isso acontecesse, né? Por que ele foi escolhido para patrono da educação? Não foi à toa, né? É porque ele tinha o que nos deixar, o que nos educar, né? Eu tive 2 contatos com Paulo Freire e para mim foram contatos educativos. Eu imagino. Agora, professor, o que é preciso fazer para que a teoria do nosso patrono da educação ela se transforme em prática mesmo de sala de aula? Eu acho que, por exemplo, a Universidade Federal de Alagoas, muitos professores do Centro de Educação já pautam nas suas disciplinas Paulo Freire, já fazem seminários sobre educador. E nós estamos pensando com 2 professoras do centro, professora Valéria e professora Ana Luísa, fazermos um projeto de extensão para lermos Paulo Freire em várias obras e não fazermos dentro de uma sala de aula, mas ao ar livre na universidade. Outra ideia foi ter trazido para nós em Alagoas a rede internacional Café com Paulo Freire, que chega aqui em Alagoas, na universidade. Então, eu acho que a gente precisa disseminar a sua obra e os movimentos sociais fazem muito bem isso. Mas o que nós precisamos é intensificar essas questões das leituras, do diálogo, do entendimento. É uma conscientização do que Paulo Freire fez. É um olhar para um mundo diferente. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais desse projeto Café com Paulo Freire. Como é que ele vai funcionar? Ele vai além da universidade ou o foco é mesmo o público acadêmico?
Não, olha, o Café com Paulo Freire em Alagoas, que está dentro da universidade, em um núcleo que eu faço parte, chamado NEPEAL, esse café está ligado a uma rede internacional. Essa rede internacional surgiu em 2018, quando existia aqueles protestos para tirarem ele de ser patrono do Brasil. Então, duas gaúchas criaram um café com Paulo Freire. Só que esse café voou. Ele voou até nós em Alagoas. Então, eu sou curadora desse café e nós fazemos atividade online e sempre ao ar livre. E esse café está em 3 países já. A exemplo, ele está na Argentina. Está ganhando o mundo, Está né? ganhando o mundo, porque ele era cidadão do mundo. E o projeto de extensão, a gente quer selecionar, em média, no mínimo, 18 obras de Freire e fazer tipo tertúlia na praça, em frente ao SEDU, que a gente chama de Praça da Paz. A ideia é que seja o lançamento em setembro, no aniversário dos 102 anos de Paulo Freire. É uma boa ideia, a gente ainda tem muito o que falar sobre a contribuição do Paulo Freire, mas nós vamos para um breve intervalo, professora Marinaide, né? E daqui a pouco a gente volta para falar sobre a discussão dos ensinamentos do maior educador brasileiro. O Escola Viva Especial Bienal do Livro volta em poucos minutos, eu espero você, até mais.